Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Espero que vocês tenham gostado de conhecer as obras de Fernando Botero. Espero também que vocês tenham tido uma reflexão bacana a respeito, né, da imagem pessoal das pessoas, as questões sobre gordofobia, né, tudo em relação aí, em volta da obra de Fernando Botero. E hoje nós vamos falar sobre esses volumes contidos nas obras artísticas de Botero, né? Então vamos primeiro relembrar que a gente teve uma semana de recesso, então vamos relembrar quem é Fernando Botero, como são as características das obras dele, né? Então vamos lá. Nós já sabemos que Fernando Botero é um artista plástico colombiano. Quando eu digo é um artista plástico, é porque ele é vivo, tá bom, gente? Então, ele tem um estilo figurativo que se consagra mundialmente com seus personagens volumosos, tanto em suas pinturas e desenhos, como também em suas esculturas, né? Eu mostrei para vocês na aula passada aquela praça lá onde ele doou, né, muitas de suas esculturas gigantescas, sempre com formatos volumosos. Então, vamos relembrar as características das obras de Botero. No início de sua carreira, as obras revelam certas características do muralismo mexicano e do renascimento italiano. Mais tarde, essas influências vão desaparecendo e suas obras assumem um estilo próprio, que é figurativo, com personagens volumosos e inconfundíveis. Tenho certeza que a partir de agora, onde vocês virem alguma obra, pintura ou escultura ou desenho de Botero, vocês vão lembrar e associar e identificar a obra ao artista. Então, coloquei como dois exemplos, a gente já tinha visto a Mona Lisa de Botero na última aula, coloquei mais uma pintura aí de exemplo dessa figura volumosa, né, que é uma das características. Diversas esculturas doadas pelo artista, produzidas em grandes dimensões e corpulentas, povoam os parques e praças públicas de Medellín. Entre elas, cavalo, esfinge de cabeça, mão, soldado romano, gato, mulher reclinada, maternidade e homem caminhante. Então, coloquei aqui para vocês algumas das. Então, aqui a gente vê o pássaro e a gente vê o cavalo. Então, a gente identifica que toda e qualquer obra de Botero tem muita presença de volume, não necessariamente uma figura humana, ok? Aqui tem mais outras duas esculturas de gato, também gatos corpulentos, né, volumosos, escultura assim como de cá, ok? O pintor colombiano Fernando Botero, cujas pinturas e esculturas de mulheres corpulentas o tornaram um dos artistas vivos mais famosos da América Latina, disse em entrevista que não é obcecado por mulheres gordas como muitos pensam. A gente já tinha visto essa fala dele na última aula. Vamos relembrar? Não pinto pessoas gordas. Ninguém acredita em mim, mas é verdade. Eu pinto volumes. Quando pinto uma natureza morta, também pinto com volume. Se pinto um animal, ele também será volumoso. E se pinto uma paisagem, igual. Então, reparem que ele falou quando pinto uma natureza morta. Primeiro, a gente vai entender o que é uma natureza morta para a gente conseguir fazer a atividade de hoje, para a gente entender o que é para fazer. Sou atraído pelo volume, a sensualidade da forma. Se pinto uma mulher, um homem, um cachorro ou um cavalo, o faço sempre com a ideia de volume. Então percebam que nessa imagem que eu coloquei aí, nessa pintura, não só a figura humana tem volume. A gente observa as casas atrás, todas volumosas, e até o próprio tambor que esse homem toca é um tambor volumoso. Então a gente já consegue entender que a fissura dele pelo volume não está apenas em figurativos, em elementos figurativos de corpo humano, né? De figura humana, mas assim também como todos os outros objetos, ok? E aí, como eu disse, para a gente entender o que significa natureza morta, para a gente poder avaliar a obra dele, no sentido que ele também coloca volume, não só em pessoas, mas também em objetos, em natureza morta, vamos entender o que é uma pintura de natureza morta. Natureza morta é um tipo de pintura e fotografia em que se vêem objetos inanimados, como frutas, louças, instrumentos musicais, flores, livros, taças de vidro, garrafas, jarra de metal, porcelana, dentre vários outros objetos. Se refere à arte de pintar, desenhar ou fotografar composições desse gênero, ok? Então, natureza morta é isso. Vocês já devem ter visto várias e várias pinturas de vários pintores, desenhos ou até mesmo fotografias
que tem essa característica ou esse motivo natureza morta. E Botero também tem uma linha de pinturas com natureza morta. Então, vamos observar essas duas pinturas que eu coloco inicialmente para vocês. A gente percebe que na composição de natureza morta também existe a presença do volume. A gente percebe no bule, nas frutas, né? A gente vê esse exagero, essa forma cilíndrica dos objetos, ok? Essas outras duas obras também se trata de natureza morta e também com volume, ok? A gente tem mais um outro bule, a garrafa toda corpulenta, e do lado a gente tem até o violão. Olha como que o violão deixou de ser mais seco, fininho, para se tornar um violão característico de Botero. A gente bate o olho e a gente sabe, esse violão foi feito por Botero. Assim como se a gente visse um violão todo desmembrado, a gente vai bater o olho e falar, é um violão feito por Picasso, é um violão da fase cubista, ou do Picasso, ou de algum outro pintor. Então, quando a gente bate o olho nesse violão cheio de formas, né, cheio de volumes, ele é arredondado, a gente já saca que foi feito por Botero, ok? Então, qual é o desafio de hoje? O desafio envolve natureza morta, envolve um outro pintor, que é Cézanne, que é o pai do cubismo, mas a gente vai trabalhar uma obra dele antes dele geometrizar as formas. O Cézanne tem uma série de obras, de pinturas, onde ele tem várias e várias natureza morta. É um tema que ele gostava muito. Então, o nosso desafio de hoje é transformar um Cézanne em Botero. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou apresentar para vocês uma obra de natureza morta do Cézanne e vocês vão ter que reproduzi-la através do desenho, porém, dando as características de Botero, ou seja, dando volume àquelas formas, ok? Então, qual é a obra? É essa aí. Essa obra foi pintada por Cézanne em 1890. Ela se chama Natureza Morta com Jarro de Leite. Então, a gente vê uma jarra de leite, magrinha, né? Fininha, enfim, as frutas em tamanho normal e tudo. O desafio é a gente transformar essa pintura do Cézanne numa pintura característica de Botero, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Recriar a obra através de desenho, dando volume intenso aos objetos. Não podemos deixar de colorir, tá, gente? Sem preguiça, vamos pegar o caderno de desenho ou uma folha avulsa, vamos fazer um fundo, tá? Vamos caprichar aí nessa composição para a gente ver esse processo de transição de Cézanne para Botero, ok? Muito obrigada. Até a próxima aula. Beijo.